Os papas da Igreja Católica. Os papas do final do século XIII a meados do século XIV. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos papas do final do século XIII à metade do século XIV, do Papa Nicolau IV ao Papa Urbano V. Vamos para o vídeo. O período compreendido entre os pontificados de Nicolau IV, 1288 a 1292, e Urbano V, 1362 a 1370, foi um dos mais turbulentos da história da Igreja, marcado por disputas com monarquias europeias, crises institucionais e o início do Papado de Avignon, 1309 a 1377. Essa fase representou uma mudança radical no poder papal. Além da contínua luta pelo controle dos estados papais e do conflito com o Sacro Império Romano Germânico, os papas enfrentaram tensões com o Reino da França, que culminaram na perseguição dos Cavaleiros Templários e no enfraquecimento da autoridade da Igreja em Roma. A seguir, analisaremos cada papa desse período e seus principais feitos. 191. Papa Nicolau IV, 1288 a 1292, o primeiro Papa franciscano. Nicolau IV foi o primeiro Papa da Ordem Franciscana, e tentou manter a autoridade da Igreja, em meio às disputas entre guelfos, favoráveis ao Papa, e gibelinos, favoráveis ao Imperador, na Itália. Ele incentivou missões evangelizadoras, especialmente na China e Mongólia, e apoiou a organização de uma nova cruzada contra os muçulmanos. No entanto, sua morte em 1292 levou a uma longa vacância de 2 anos no papado, demonstrando as dificuldades da Igreja em manter uma sucessão estável. Papa italiano, Jacopo de Ascoli, era um frade franciscano, filho de um clérigo, e nascido a 30 de setembro de 1227 em Liciano, perto de Ascoli, cardeal de Palestrina, nomeado por Nicolau III. Foi o único que resistiu à peste e ao calor que mataram e afugentaram os restantes cardeais da Cúria de Roma, na altura da eleição do sucessor de Honório IV. Assim que os que tinham saído de Roma retornaram, foi escolhido este frade para ocupar o trono de São Pedro. O seu papado ocorreu de 22 de fevereiro de 1288 a 4 de abril de 1292. No dia 18 de junho de 1289 foi emitida uma bula, conhecida como Coelestis Altitudo, onde se concedia aos cardeais o direito de auferir a metade dos rendimentos da cúria. Surgiram então duas opiniões contrastantes, sendo que uma defendia o colégio cardinalício, como uma entidade que assumia as funções do Papa durante a sede vacante, ou seja, sem Papa, e que durante o pontificado se limitava a aconselhar, e outra que concebia a Cúria Cardinalícia como um organismo com as mesmas prerrogativas e direitos que o pontífice romano, e que exercia as funções deste último, sempre que necessário, e como um direito. Uma frota foi enviada pelo Papa a São João de Acre, em socorro dos senhores cristãos, tendo contudo acabado por cair Jerusalém em poder dos muçulmanos, a 18 de maio de 1291. Foram então diversos os incentivos à cruzada, entre os quais se destaca o Liber de Recuperatione Theo Sanctae, do frade franciscano Fidenzio de Pádua, e o projeto estruturado de Ramon Llull. Paralelamente, a evangelização difundia-se por regiões como Bagdad e por Pequim. Faleceu em 4 de abril de 1292, em Roma. 192, Papa Celestino V, 1294, o Papa que abdicou. Celestino V foi um eremita conhecido por sua santidade, mas sem experiência administrativa. Seu curto pontificado de apenas 5 meses ficou marcado por sua renúncia voluntária, algo extremamente raro na história da Igreja. Sentindo-se incapaz de lidar com as pressões políticas e eclesiásticas, Celestino V abriu caminho para a eleição de seu sucessor, Bonifácio VIII, que posteriormente ordenou sua prisão, para evitar ameaças à sua autoridade. Celestino V nunca havia estado em Roma, fez uma entrada triunfal montado em um burro em Áquila. Porém, desacostumado com jogos de poder, o novo Papa não possuía a habilidade e a malícia necessárias para governar a Igreja Católica. Era fraco e submisso,
foi facilmente convencido por Carlos II de Anjou, rei de Nápoles, a se mudar para seu reino e distribuir cargos e privilégios para os amigos. Visivelmente, Celestino V não era ajustado para o cargo de Supremo Pontífice da Igreja Católica. De tal modo que, no mesmo ano, foi pressionado pelo cardeal Benedicto Caetani, até abdicar do posto no dia 13 de dezembro. Desde o princípio, sua fragilidade para governar foi sentida. A família Caetani se aproveitou disso, e conseguiu eleger, já no dia 24 de dezembro, o Papa sucessor, que receberia o nome de Bonifácio VIII. Este, ao assumir o cargo, aboliu a congregação de monges criada por Pietro, e enviou seu antecessor para uma vida de reclusão. Há suspeitas, inclusive, que Bonifácio VIII tenha mandado envenenar Celestino V, em 1296. Clemente V, em 1313, canonizou o Papa Celestino V. O Papa Celestino V faleceu em 19 de maio de 1296, em Fumone, Itália. 193, Papa Bonifácio VIII, 1294 a 1303, o Papa da Soberania Suprema. Bonifácio VIII foi um dos papas mais autoritários da história. Ele tentou reafirmar o poder papal sobre os monarcas europeus, entrando em conflito direto com o rei Filipe IV da França. Ele proclamou a bula Unam Sanctam, em 1302, na qual declarou que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano, reforçando a supremacia do Papa sobre os reis. Seu conflito com Filipe IV resultou na famosa ofensa de Anagni, quando emissários franceses o sequestraram e humilharam. Bonifácio VIII foi libertado, mas morreu pouco depois, enfraquecendo a autoridade papal. Papa italiano, chamado Benito Gaetani, pertencia a uma família nobre de Anagni, onde nasceu por volta do ano 1240. Estudou com o seu tio, bispo de Todi, em Bolonha, sendo formado tanto em direito canônico, como em direito civil. Elaborou também, enquanto cardeal, a ata de abdicação de Celestino V, o que lhe valeu a antipatia dos partidários deste pontífice. Eleito Papa em 24 de dezembro de 1294, a sua consagração efetuou-se em Roma, a 23 de janeiro de 1295. Governou até 12 de outubro de 1303. Antipatizando com os franceses, destituiu os 7 cardeais da cúria desta nacionalidade, que tinham sido nomeados pelo seu antecessor, sob influência de Carlos II de Anjou. De igual forma, declarou as disposições de Celestino V inválidas. A partir de 1295, os conflitos com o rei francês, tendo o Papa chegado a ser acusado de heresia e ilegitimidade, e o rei excomungado. O grave conflito, em cuja origem estava a colisão da vontade de supremacia temporal e espiritual do rei e do Papa, que avincou bem na bula Unam Sanctam, de novembro de 1302, prolongou-se até a morte de Bonifácio. Esta foi ainda precedida de um atentado à sua pessoa, em Anagni, tendo escapado do cativeiro com auxílio dos cidadãos desta cidade. Bonifácio emitiu outra bula em 1300, conhecida como Anticorum Rabe Fidem, e onde o dito ano era declarado santo, e se outorgava a plena indulgência a quem fosse a Roma visitar os túmulos de São Pedro e de São Paulo, o que provocou uma enorme afluência de fiéis, e, consequentemente, de dinheiro. Instituía-se assim a tradição do jubileu romano, que se mantém ainda hoje, e congrega a cristandade na direção de Roma e do túmulo de Pedro. O Papa faleceu em 11 de outubro de 1303, em Roma. 194, Papa Bento XI, 1303 a 1304, a tentativa de conciliar com a França. Bento XI tentou acalmar as tensões entre o papado e o reino da França, revogando algumas das medidas de Bonifácio VIII. O Papa Bento iniciou seu pontificado investindo na paz, em busca de mais um sucesso diplomático. Tentou estabelecer um ambiente tranquilo com a família Colonna, mas esta recusou as propostas, e o povo também se levantou em revoltas contra toda a situação. A ocasião de extrema instabilidade forçou o Papa a fugir de Roma, buscando abrigo em Perugia. Na nova sede papal, Perugia, o Papa Bento XI continuou trabalhando pela solução de problemas diplomáticos no restante da Europa, e obteve sucesso em várias questões. Porém, seu pontificado foi muito efêmero.
Repentinamente o Papa adoeceu no dia 29 de julho de 1304, e faleceu apenas 9 dias depois. A instabilidade política da época deixou a dúvida sobre um possível envenenamento por agentes do rei Filipe IV, que continuava a pressionar a Igreja. O pontificado de menos de um ano foi sucedido por Clemente V. Bento IX foi declarado beato no século XVIII, em 1736, pelo Papa Clemente XII. 195, Papa Clemente V, 1305 a 1314 e o início do Papado de Avignon. Clemente V foi eleito sob forte influência francesa, e decidiu transferir a sede do papado para Avignon, na França, em 1309. Esse movimento marcou o início do Papado de Avignon, 1309 a 1377, um período em que os papas ficaram sob forte controle da monarquia francesa. Ele também ficou conhecido por sua conivência com a destruição dos Cavaleiros Templários. A pedido de Filipe IV, Clemente V ordenou a prisão dos Templários e, em 1312, dissolveu a ordem, cujos líderes foram queimados na fogueira. O costume de Filipe IV de forjar acusações colocou o Papa Clemente V no centro de uma das questões mais complicadas da história da Igreja Católica. Em 1307, o monarca francês disseminou acusações falsas contra a Ordem dos Cavaleiros Templários, tudo em função de não ter sido aceito para integrar a ordem. Interessado nos bens dos Templários, Felipe IV tentou ingressar na organização para ter controle sobre os mesmos, o que foi recusado. Então, disseminou uma série de acusações que incluía, por exemplo, heresia por parte dos Templários, e mandou prender vários deles que estavam em Paris. O Papa Clemente V se omitiu sobre a situação por muito tempo, quando, finalmente, resolveu convocar os acusados para a Inquisição. Inicialmente, eximiu os Templários das acusações, mas no Concílio de Vienne decidiu pelo fim da Ordem dos Cavaleiros Templários, alegando que não havia mais motivo para sua existência. Felipe IV, ainda sem ter acesso aos bens dos Templários, condenou seu grão-mestre, Jacques de Molay, a ser queimado por ter negado as acusações que recebera. Reza a lenda que Jacques de Molay rogou a Deus em suas últimas palavras que convocassem o Papa e o monarca francês para o julgamento divino, dentro de um ano. O fato é que em poucos meses os dois morreram. Felipe IV foi vítima de um acidente enquanto caçava, e o Papa Clemente V faleceu no dia 20 de abril de 1314, pouco mais de um mês após a morte de Jacques de Molay, que ocorreu no dia 18 de março, em função de uma infecção, que começou no intestino, e se espalhou pelo corpo. 196, Papa João XXII, 1316 a 1334 e o conflito com o Sacro Império. João XXII teve um dos papados mais longos do século XIV, e esteve em constante conflito com o imperador Luís IV da Baviera, a quem excomungou. Ele também esteve envolvido em disputas teológicas sobre a visão beatífica, a visão direta de Deus após a morte, e seus ensinamentos foram questionados por muitos teólogos. Além disso, fortaleceu a burocracia e as finanças da Igreja, consolidando o poder papal em Avignon. O papado de João XXII já começou conturbado pelo próprio modo como foi eleito. Sua primeira medida foi manter a residência papal na cidade de Avignon, na França, como havia feito seu antecessor, mesmo com a pressão para que ela voltasse a ser oficialmente em Roma. Isso trouxe grandes complicações políticas para a Europa, pois havia discordância de muitos com a medida. Ao longo da história da mudança da residência papal, ocorreram várias reações que, em alguns momentos, chegaram até a contar com a presença de outro papa considerado legítimo, morando em Roma. Mas a mudança da residência papal para a França não foi a única medida problemática do papado de João XXII. O Papa francês envolveu-se em diversos movimentos políticos e religiosos de vários países europeus, lutando pelos interesses da Igreja Católica. Embora tenha sido controverso, é lembrado por ter desenvolvido uma ótima administração, e por ter sido responsável pela reorganização religiosa. João XXII faleceu no dia 4 de dezembro de 1334. 197, Papa Bento XII, 1334 a 1342, e a reforma da Igreja.
Bento XII tentou reformar a Igreja, combatendo a corrupção dentro do clero e impondo regras mais rígidas para as ordens monásticas. Apesar de algumas tentativas de retornar a sede do papado para Roma, ele manteve a residência em Avignon, fortalecendo ainda mais a ligação do papado com a monarquia francesa. Bento XII tomou medidas para acabar com os favoritismos que se tinham verificado nas nomeações para cargos religiosos na corte papal, e reformou as ordens religiosas, por meio das bulas Pastor Bonus, Fulgensi Cutis Aula, ambas de 1335, Summi Magistre, e Redemptor Noster, as duas emitidas em 1336. De igual modo, fez com que as finanças relativas à Santa Sé tomassem um rumo mais favorável, e dividiu a Cúria em duas partes, tendo também reorganizado a Sacra Penitenciária Apostólica, e criado, em 1338, por meio da bula em agro dominico a Rota, ou Tribunal de Exempções, Dispensas e Indulgências. O documento Fidem Catholicam, elaborado pela Dieta de Frankfurt com a ajuda franciscana, dizia que o Papa não tinha qualquer autoridade para legitimar o poder do imperador, sendo que estes recebem o direito de soberania diretamente de Deus. Deste modo, Luís da Baviera, que ao tentar a reconciliação com a Santa Sé lhe tinha sido imposta a paz com os seus adversários políticos, Roberto de Anjou e Filipe VI, algo que ele não aceitou, viu a sua posição consolidada. Papa Bento faleceu em 25 de abril de 1342, em Avignon, França.